Olá, meus amigos, mais um podcast do Alipinho. Agora eu tenho a honra de receber aqui o comunicador, vereador Teixeira de Freitas e nosso candidato pela Solidariedade a deputado estadual, Lucas Bocão. Que satisfação, Alipinho, estar aqui com vocês nesse podcast. Você que é essa figura simpaticíssima, eu tenho muito carinho. E hoje nós vamos bater um papo aqui e falar a verdade, para que a população possa acompanhar, todos em toda a Bahia possam saber, né, dos nossos projetos, planos e, mais importante ainda, o que nós pensamos acerca da política e das situações que vêm acontecendo. Muito bem. Agora, antes de falar de política, fale um pouco de você. Você é de Teixeira de Freitas, é baiano? Sim, sou baiano, só nasci na cidade de Itabuna, mas fui criado em Medeiros Neto, Bahia, uma cidade próxima a Teixeira de Freitas, a região ali do extremo sul, na divisa. E bem pequeno, né? Já só voltei para lá, que lá nós não tínhamos hospitais, né? Havia uma deficiência em tudo, era muito distante da capital, como é ainda distante da capital. Então meu pai era militar, minha mãe funcionária pública. Aí resolveram vir para uma cidade onde tivesse mais suporte, né, para ganhar o filho. E graças a Deus eu nasci aqui, hoje estou e retornei para Medeiros Neto, para minhas bases, minhas origens e estou até hoje. E como é que você entrou no rádio? No rádio houve uma coisa engraçada, né? Eu tinha dificuldades quando era criança de socialização. Né? E foi justamente essa oportunidade que eu tive através do rádio que me fez que eu perdesse um pouco daquela timidez que existia de adolescente, de criança, né? Foi quando eu comecei a me identificar com o rádio. Eu já ouvia a Rádio Globo quando criança, né? E sempre me identifiquei com aquilo. Eu sempre tive facilidade de imitar os personagens que passavam no rádio, como na televisão, seria desenhos ou locuções, ou o que seja, eu tinha essa facilidade. Agora, hoje você tem um programa de rádio que é polêmico, não é Sim, isso? sim. Você está ali falando. Sempre foi assim ou você foi adaptando ao que os ouvintes queriam? Esse é o seu estilo mesmo de denunciar ou é um modelo que você faz porque dá mais audiência? Como é que é? Olha, já fiz outros programas, mas o que eu mais me encaixei, o que eu mais me sentia à vontade, eu sempre fazia programas, mas sentia uma necessidade de falar algo mais forte, entendeu? E foi quando eu tive a ideia de se criar esse programa onde as pessoas falam ao vivo. Antes o rádio era diferente, as pessoas que falavam era fulano, cicrano, era o prefeito, era o político, era o governador, era o doutor. Hoje não. Quem faz o programa é o povo e as matérias que são fatos acontecidos eu denuncio de forma muito enfática, às vezes é muito duro, mas é a verdade. Nós temos que partir pela premissa da verdade. Né? Então se criou essa coisa da polêmica. Já são quase 18 anos, quase 20 anos que eu já faço esse tipo de trabalho, mas no fundo disso tudo há uma questão social, né? Que é de ajudar aquele menor, aquele que está precisando, de abrir as portas, de servir como instrumento de controle social, a comunicação. Mas nesses 20 anos, já recebeu alguma ameaça pelo que você falou? Ou as pessoas te respeitam mesmo e não... Recebi milhares de ameaças, por muitas vezes fui impedido de entrar em várias cidades por canalhas mesmo, políticos canalhas, corruptos que não aceitavam a verdade. Eu fui barrado de entrar em muitos municípios, inclusive com a conivência até de forças do Estado, mas ao mesmo tempo eles respeitavam também, porque sabia que supostamente pudesse fazer com que eu não entrasse no município, não chegasse ao município para visitar o povo, mas eles sabiam também que eu ia responder, e responder à altura, batendo pesado, mostrando para eles que a gente deve respeitar as pessoas e o direito de ir e vir está na Constituição Federal. Não foi uma coisa inventada por mim. E eu ia ali para justamente levar a palavra. Eu ia ali justamente para levar o afago, para ajudar uma pessoa, que foi sempre minha característica de ajudar as pessoas. Bem, mas então no seu programa eu já vi que você bate muito em políticos. Aí o Lucas entrou na política. Isso. Como é que foi essa entrada? Por que você entrou? Como é que foi essa história aí
na política. A primeira vez foi quando? A primeira ideia foi a seguinte, por que eu tenho um programa e que eu sempre ia de contra o sistema? Eu nunca aceitei o sistema como é. E acreditava assim que a gente pode mudar o sistema quando nós queremos mudar. Mas todo mundo fica pensando assim, não vou entrar em política, eu não quero entrar em política. Se as boas pessoas pensarem em não entrar, nunca nada vai mudar. Então essas mesmas pessoas não podem reclamar amanhã. Então eu uni o útil com o agradável. Eu já estava no rádio, eu já fazia essa briga e eu ajudava as pessoas. Eu tiro do que eu ganho para ajudar. Eu tinha que ter um subsídio maior, porque a cada dia ia crescendo, ia aparecendo mais pessoas com fome, com necessidade, com problemas. Foi quando eu tive a ideia de me lançar, né, através de um amigo, de me lançar candidato para que eu pudesse ter um suporte maior para isso. Mas, infelizmente, a imagem da política ela é muito complexa, principalmente no Brasil. O justo sempre paga pelo pecador. E qualquer um de nós, enquanto eu, também paguei por isso. Entrou na política, já é isso, já é aquilo. Então eu deixei bem claro, eu falei, não, eu não sou assim, e nem quero provar que eu não sou assim também. Mas eu sei que eu vou ser julgado, mas vou continuar fazendo o mesmo trabalho, da mesma forma, não vou mudar um X, porque o que vai moldar, Alipinho, e mostrar quem eu sou, é a minha conduta. Então, a primeira vez foi quando? Foi candidato em 2000, foi deputado estadual, a primeira candidatura. Em 2014, é isso? 2014 foi. 2014. Aí, então, a de vereador foi essa agora. Foi a última eleição. Então, você foi candidato a deputado estadual, depois foi eleito vice-prefeito. Vice-prefeito, né? Peguei uma eleição já praticamente perdida e onde tinha um candidato, um líder, né? O respeito também por isso. Só que era um líder que estava cansado, 20 anos perdendo. Experimentou todos os candidatos em Teixeira de Freitas e não ganhou a eleição. E teve que se unir a mim, um cara de Medeiros Neto, um cara sem representatividade nenhuma, né? Porque a política se divide em duas grandes hierarquias, familiar ou muita grana o cara tem. Então apareceu aquele nome ali, o Lucas Bocão. Não, vou me unir a ele para ganhar a eleição. Ganhamos a eleição, ele foi eleito. Logo após eu vi candidato a deputado estadual, fiquei na suplência também, porque eles nunca, na verdade, Alipinho, o engraçado de tudo é que eu nunca tive apoio. Eu nunca tive apoio, assim, apoio em cidades, prefeitos me apoiando. Não, foi sempre o Lucas Bocão, com o microfone na mão, com o carro de som na mão, com o santinho, às vezes taxado como um louco, como maluco, mas tem um detalhe, agia de forma correta, fui correto, não me envolvi em nada errado, não existe um escândalo com meu nome, não existe nada que abale minha conduta. Bem, aí você foi eleito vice e agora foi eleito vereador. Vereador. Você está conseguindo, como vereador, né, ajudar as pessoas que você que você gostaria de ajudar, ou ainda tem uma dificuldade? Porque o vereador ele tem que estar sempre alinhado com o prefeito. Se não tiver alinhado, o prefeito não atende às solicitações do vereador. Como é que funciona isso lá na cidade? Olha, há poucos dias eu fiz um discurso em plenário falando que estava decepcionado em estar como vereador. Por que eu fiquei decepcionado? Que eu percebi que a Câmara, não vou aqui generalizar e dizer que todas as câmaras são assim, me perdoe, ouçam primeiro para depois tirar a conclusão. A Câmara que eu vi não é aquilo que eu imaginava. Existe uma jogatina. Ou você é aliado do prefeito, ou você é puxa-saco do prefeito, ou você tem que fazer de tudo para agradar, ou o sistema não funciona. Para você ter cargos, para você ter empregos, para as pessoas que são contratadas da imprensa, para não falar mal de você, você tem que puxar o saco do prefeito. Eu entendi que aquela jogada de puxar saco de prefeito para ter emprego, para ter benécias e não ajudar o povo sempre de fora, para mim não servia. Para mim, ou eu ajudaria a população no todo, fazia um trabalho social grande que eu queria fazer, né? Ou, para mim, eu estava fora do jogo. E quando eu percebi, infelizmente, a política eles fazem, hoje em dia, na sua grande maioria, para o bem próprio. Não para o bem da sociedade. A população sempre é esse terceiro ou quarto plano.
se cuidar da saúde, da educação, se fiscalizar, entendeu? É sempre em terceiro e quarto plano. Então, pelo que você falou, o vereador ele não tem força para ajudar a população, ele não tem força para sozinho fazer algo pela população. Ou ele fica aliado do prefeito, né, e aprova tudo que o prefeito manda, ou se ele ficar na oposição, ele não consegue nada na prefeitura, as demandas deles, é isso? Isso, não consegue nada, é excluso, é colocado de lado, é criticado, e ele tem um poder de fiscalização. Até as suas fiscalizações, eu como fiscalizador do erário público, eu cheguei em uma empresa, que por sinal é aqui de Salvador, que vou até visitar o endereço, que acredito que o endereço seja fantasma, não existe, que é mais uma empresa montada para roubar o dinheiro do povo. E eu chegando nessa empresa, eu fui impedido de entrar. Eu tive que chamar a polícia militar, que é uma prerrogativa no artigo 31, como vereador, que eu tenho um direito de fiscalização. Eles não queriam me deixar adentrar o recinto. Eu tive que usar de força, da força do Estado, e da força física até também para empurrar os portões e entrar, para mostrar para as pessoas que ali existia todo o aparato que a infraestrutura precisa e estava parado. Entendeu? Por quê? Porque é um jogo por trás disso. É um jogo escuso, sujo. Agora você está colocando o seu nome para disputar essa eleição de 2022 a deputado estadual. Você acha que, como deputado, você pode fazer mais pela região? O que é que você vê? Porque hoje tem algum representante na Assembleia de lá de Teixeira, do Extremo Sul? Quem são? São quantos os representantes de Teixeira de Freitas mesmo que moram em Teixeira? Em Teixeira de Freitas, nós não temos nenhum representante. Mesmo com a quantidade de eleitores, que é grande a quantidade de eleitores, não elege. Mas por quê? Né, você acha que não consegue ter essa força para eleger um? Não elege porque existe aqueles candidatos mala pretas, né? Que na suas grandes maiorias são candidatos já que vêm de hierarquia familiar ou estão sustentados por alguma prefeitura, né? Inclusive tem prefeituras até investigadas pela Polícia Federal que sustentam candidatos. E lá nós não temos oportunidade de se ter representantes realmente que representem o interesse do povo a nível estadual. Nós temos a estrutura do Estado toda destruída, nós estamos a 900 quilômetros da capital baiana e tudo destruído, tudo jogado. Um exemplo, até a própria polícia, que é um instrumento, né, do Estado, está lá abandonada. A Polícia Civil, a Polícia Militar, entre outras forças de segurança pública. E os poucos representantes que existem, eles pagaram o mandato deles. Eles pegaram o dinheiro que é deles e pagaram o mandato. Então, eles não têm satisfação nenhuma da população, eles não estão nem aí para nada. Então, é isso que eu conclamo às pessoas, eu falo com elas. Se você quer ter um defensor, se você quer ter alguém, se você quer começar a mudar, comece a mudar a sua forma de pensamento, seu jeito de ser. Por que não acreditar em uma pessoa que mora na sua cidade, que está do seu lado, que quer o bem para a comunidade, que não houve um problema, um envolvimento acerca de corrupção em nada? Então a gente tem que começar a refletir para querer mudar. Agora, vamos falar aqui um pouquinho sobre o projeto político, porque as pessoas às vezes querem mudar, querem votar no candidato da região. Mas nós sabemos que num sistema partidário tradicional, ele é feito para reeleger quem está no sistema. Sabe isso que você teve na última eleição uma votação grande e não ganhou. Então, isso aí foi o que eu, mas Adriano também, observamos. Quando eu pensei em ser candidato, eu procurei diversos partidos e vi que todos aqueles partidos que eu estava procurando tinham um interesse em reeleger os seus presidentes, os que já são deputados de mandato. Então, nós procuramos o quê? Construir um grupo político, fazer um partido onde nós tivéssemos condições todos de disputar em igualdade. Então, hoje você está num projeto do Solidariedade, onde você tendo uma votação igual que você teve na outra eleição, você tem chances de se eleger, porque os nossos candidatos não têm ninguém de mandato,
são todos disputando em igualdade, tanto para federal como para estadual. E o que é que nós vemos hoje pelas cidades do interior? São grande quantidade de candidatos disputando a eleição, mas nos partidos que eles estão, eles não têm chance. Então, eles são considerados as rabeiras. Então, ele vai receber 5, 6 mil votos na sua cidade, que vai ajudar a eleger alguém, a reeleger alguém do partido. Então, é importante que o teu eleitor saiba que, nesse novo projeto que você está agora, que é o Partido Solidariedade 77, você vai entrar com chance de disputar. E aí você pode ser um representante. Então, você acha que a quantidade de candidatos que tem lá na região de Teixeira vai atrapalhar esse seu projeto, mesmo sabendo que eles não, nos outros partidos não têm chance de ganhar, né? Mas entram para ajudar os partidos. Então, uma pessoa vota num candidato da cidade e está ajudando a eleger alguém que mora a 1.000 quilômetros de distância. Como é que você vai falar isso para o seu eleitor no dia a dia? Primeiro que a minha política, a minha forma de fazer política, eu caminho de casa em casa, eu converso com as pessoas, eu tento passar para as pessoas que nós temos que nos unir em prol de uma candidatura que defenda as bases periféricas, uma candidatura que esteja ao lado das minorias, uma candidatura que justamente pense que o país, a grande transformação é através da educação, não existe outra forma. Até com o povo educado, ele melhora a condição de vida na saúde, né? Então, a minha candidatura ela é formada dessa forma. E aonde eu vou, onde passo, eu converso com as pessoas. E justamente peço às pessoas também. Vamos investir em candidaturas próprias, locais, em candidatos que há chance de eleição. Porque você votar num cara só para formar legenda, como lá tem alguns candidatos que só estão lá para formar legenda, para ser escada para outros candidatos, isso não vai beneficiar a região. A região está carente, é pobre, é humilde, é uma região operária de trabalhadores. Pode ser que seja a primeira vez que se eleja um candidato que vem de bases pobres, de bases humildes. Agora, se esses candidatos, né, não é a primeira vez que nós temos candidatos, né, regionais, só que essa eleição agora, por não ter a coligação, a quantidade de candidatos deve ser o dobro da eleição passada. Então, vai ser um trabalho que nós vamos ter como pré-candidato, depois como candidato, de falar isso para a população, explicar até o que é esse quociente eleitoral, o que as pessoas buscam legenda, qual o interesse de alguns candidatos que entram em partidos sabendo que não tem chance de ganhar, mas entra ali para ser, como você disse, ser escada para outros candidatos. Isso é o que nós vamos ter que trabalhar e mostrar durante a eleição para que o voto do cidadão de cada região não seja em vão e não ajude a trazer, né, a ter representantes. Porque as pessoas têm que entender o seguinte, a representação ela é importante. O poder central da Bahia está na capital. Você mesmo disse, a distância de Teixeira para a capital é muito longe. E nós tivemos uma reunião hoje com a Semineto e ele falou isso aí, de levar o governo até o extremo sul, mais proximidade, que é muito longe. Às vezes é mais perto você ir para Vitória do que você vir para Salvador. Ir para Belo Horizonte. Né? Você acha que, como deputado, você já teve outros deputados ali da região, porque ninguém consegue que os governos se aproximem mais do extremo sul? Força de vontade. Querer. Como eu falei no início para você, eles pagam os mandatos. Eles compram os mandatos.
Eles não têm interesse, eles não têm ligação, eles não têm afinidade, eles não têm comunicação com a população mais carente, que precisa de escoar seus produtos, alimentos pela BA-290 que está lá acabada. Teixeira e região é uma cidade que todo órgão do Estado serve de cabide de emprego para políticos que nem de lá são, políticos de outras regiões que chegam lá e colocam pessoas para trabalhar. Isso cria uma deficiência na região de crescimento, de desenvolvimento. Nós temos lá a CEINFRA, entre outros órgãos, que deixa a desejar. Eu não estou aqui para dizer que o governador Rui Costa foi péssimo ou ruim, é um problema pessoal dele, sexual dele. Agora, que o Extremo Sul é abandonado, é abandonado. E está lá, a prova está lá. E aqueles que têm a oportunidade de gritar, de falar, de conclamar, eles não vão falar nada. Eles vão ficar quietinho, puxando o saco do governador, com o rabinho entre as pernas, porque eles estão preocupados em um projeto pessoal, em ganhar dinheiro para eles. E não dar suporte à população. E não dar centro de inclusão social para aquele jovem que está ali na zona periférica, sendo observado pelo tráfico de drogas, sendo observado pelas coisas negativas, entendeu? Não existe um trabalho social, de inclusão social, não existe um trabalho de uma escola de tempo integral, não existe nada, tudo é feito ali de forma aleatória. Políticos, quando vai lá, governador, fulano de tal, junta meia dúzia, entra aqui no avião, vai para cidades do interior, chega lá para todo mundo ficar aplaudindo, entendeu? E depois que eles vão embora, os problemas continuam. Continuam da mesma forma, da mesma forma. Ou até pior ainda. E qual é a perspectiva do jovem de trabalho? O que é que tem de emprego? Olha, a maior expectativa de um jovem para mim no extremo sul da Bahia, hoje em Teixeira de Freitas, é a rodoviária. Ele ir embora de lá para procurar espaço em Vitória, em Belo Horizonte, em qualquer outro lugar. Menos na região, porque a região não oferece nada. O governo do estado nunca se preocupou em chegar ali, e nós temos ali o Porto de Caravelas, nós temos ali vários locais, a ferrovia que liga Bahia a Minas, que é um sonho de trazer. Eles não estão preocupados com isso, porque a Bahia se divide em berços eleitorais. A região tal tem mais voto, então vamos mandar mais dinheiro para aquela região. A região do Extremo Sul, tem pouco voto, vamos mandar menos dinheiro para lá. Entendeu? Eles não fazem um projeto ligado ao povo carente, ao jovem que quer trabalhar e quer ser ocioso. Não é justo, Alipinho, uma cidade como Teixeira de Freitas ser a 13ª cidade do país mais violenta para os jovens. Entrar no hall de uma revista como a Veja, entendeu? É uma região que é a maior produtora de melancia e as pessoas passam fome. Uma região que praticamente é agrícola. Nós temos lá grandes empresas, lá como a Suzano, uma multimundial. Dá empregos, dá. Mas tira muito emprego também. Mata muita gente também. Escraviza muita gente também. E todos aqueles que são deputados e foram deputados têm que ficar calados. Porque todos recebem dinheiro dessas empresas canalhas. Todos. E é daí que é o projeto que eu defendo, que é minha bandeira, que é defender o pequeno e o microempresário. Que, se você olhar quem gera emprego lá em Teixeira de Freitas, como em todo o Brasil, é o pequeno, o micro e o médio empresário. Isso. Esse precisa receber apoio, mas esse não tem dinheiro para dar para financiar as campanhas. Você pode ver que num Congresso Nacional há representante das grandes corporações. Nós vimos esse relacionamento durante a Operação Lava Jato, como as grandes empresas são beneficiadas pelo governo através da sua força política, que é de levar. Então, a minha bandeira está sendo essa, de ter voz para o pequeno e para o micro conseguir apoio. Porque se o micro e o pequeno, que tem uma boa ideia, um bom produto, ele conseguir apoio, ele vai conseguir crescer e gerar empregos. E não esperar sempre que venha uma grande indústria. A grande indústria, ela é bem-vinda, mas quem vai dar sustentabilidade à região é a pequena e a microempresa, que ela cresce, ela finca raízes ali, a pessoa mora na cidade e ele vai ter sempre aquela vontade de crescer dentro da cidade. Agora,
falando sobre novamente a política, a última eleição, criou-se uma grande expectativa em Teixeira de Freitas com a eleição de um médico, que talvez fosse ter um salto na saúde. Nós sabemos as dificuldades que tem da saúde lá no extremo sul, porque os hospitais da capital ficam longe, né? E não tem nenhum um leito de UTI neonatal. Como é que está sendo a administração do prefeito, ele como médico, na área da saúde? A administração do prefeito de Teixeira de Freitas, ao meu ver, claro, na minha visão, como prefeito, ele é um ótimo médico, entendeu? Como prefeito, ele é um ótimo médico. Teixeira de Freitas passou por um processo complexo. As pessoas não queriam a administração do ex-prefeito da cidade, Timóteo Brito. Então, procuraram uma válvula de escape. Qual a válvula de escape naquele momento? O médico Dr. Marcelo Bilitardo. Toda a votação em massa para Marcelo Bilitardo. Marcelo Bilitardo, naquele momento, ganhou a prefeitura como uma votação expressiva. E toda votação expressiva, todo candidato tem muito voto, ele cria muita expectativa de governo. E o que lhe foi conferido não era dele. Foi através do sentimento de rejeição de um candidato. Então aquela expectativa se criou o quê? Poxa, se eu sou médico, a saúde vai bem. Se eu sou dono da farmácia, na cidade vai ter um monte de farmácia de graça. Se eu tenho um supermercado, então vai ter um supermercado, vai vender mais barato. Se eu tenho um posto de gasolina, eu vou vender mais barato no meu posto de gasolina. E no médico, a saúde. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu em Teixeira. Houve uma regressão da saúde pelo fato da questão da Covid. As pessoas até se intimidaram de falar, de buscar seus direitos. Porque a saúde regrediu. Nós temos hoje criança que morre lá porque não tem uma UTI neonatal, não existe investimento. A questão das cirurgias cardíacas pararam de uma hora para outra. Aí a pessoa pode ouvir e falar, pô, esse cara está querendo falar mal do prefeito. Não estou falando mal do prefeito. Isso é verdade. As estatísticas estão lá, os números estão lá. Eu não quero prejudicar o prefeito em momento algum, porque existem casos, situações e pessoas que elas se prejudicam por si mesmas. Você não precisa fazer nada. A natureza se encarrega de fazer. E Teixeira está acontecendo isso. Ela está se desmontando, a cidade. Por quê? Quando você citou geração de emprego e renda, as pequenas empresas, o pequeno empresário, o microempresário, você vem do ramo do comércio, da empresa. Você levanta essa bandeira, porque você não teve mandato de político. Você não é político. Então você entra com o coração para fazer isso. Mas aqueles que estão lá, eles não estão interessados no pequeno, no micro, no médio empresário. Eles querem vender lotes para grandes empresários que possam bancar a campanha lá na frente. E Teixeira de Freitas passa por uma situação tão difícil nesse momento, Alipinho, porque as grandes empresas, como o CBS, a AES, a Suzarte, que ganharam 20 milhões, 10 milhões, 9 milhões, cerca de 50 milhões no total, global assim, ou por mês levando uma fortuna, elas retiram o dinheiro da cidade, quebra a cidade, primeiro, não compra nada na cidade, o CNPJ não é de lá, então elas quebram o município, tiram o dinheiro todo para o município e depois ninguém sabe o que acontece. Eu só sei que a cidade passa por um momento muito difícil, a limpeza não funciona, a saúde não funciona, a educação não funciona. Nós temos uma empresa de UNA, de transporte escolar. Nós temos grandes empresários em Teixeira de Freitas que poderiam estar trabalhando lá, desenvolvendo seu trabalho lá e gastando seu dinheiro lá. Mas não, vem tudo para a capital baiana. Esse é o mistério por quê? Vem para a capital baiana. E o empresário de lá não significa lá o pequeno, o grande. Teve uma passagem interessante lá, um padre que foi prefeito, que, por sinal, Deus até o levou, que foi muito cedo até, que o lixo, que eu nunca tinha visto em cidade nenhuma, que o lixo é o grande filão, né? O lixo só tem um nome, porque na verdade é o que dá mais dinheiro para o político roubar. O que ele fez? Ele pegou o lixo e dividiu
na cidade para um carroceiro, para o cara que tinha um caminhão, para o cara que tinha uma caminhonete. Ele pegou aquele montante de dinheiro e dividiu na cidade. Então, o dinheiro circulava no município de Teixeira. Hoje não. O dinheiro não circula mais. Ah, mas agora foi uma grande rede de atacadista para lá. É bonito ver aquela coisa grande? É. Mas gera ali 200 empregos. Mas nem o CNPJ dali, mas leva milhões. Então, a região tem que ter alguém para brigar por isso, pelo comércio, pela geração de renda, não só a nível estadual, mas a nível federal. E para brigar a nível federal sobre emprego, renda, município, educação e saúde é quem conhece. Quem sabe do sofrimento da população. Quem conhece de comércio, quem conhece de empresa. Por isso nós precisamos de um deputado federal naquela região que possa estimular o comércio. Por exemplo, o seu comércio que você tem lá, o mercado de fábrica, tem 3 anos que está na cidade. Você nunca foi deputado. Mas você acreditou ali em Teixeira, há 3 anos atrás. Você estimulou o comércio ali. Quantas famílias hoje você mantém em Teixeira? E você não é deputado federal, você nunca teve mandato nenhum. E tem vários que são de lá, que tem vários mandatos, que são da região, que não fazem nada, não fazem porcaria nenhuma. Entendeu? E nem sequer fiscalizam a questão estadual e na esfera federal, e o município está lá, o Deus dará, vamos ver o que acontece agora para frente. Você falou aí de limpeza do estado que está a cidade, e realmente eu tenho ido lá e tenho percebido realmente que pelo tamanho da cidade, pela renda, pela arrecadação, poderia ter uma situação bem melhor. Você ainda acredita que a atual gestão pode fazer alguma coisa ou vai ser disso aí para pior ou manter igual até o final da gestão? O que eu acho engraçado, antes de responder a sua pergunta, é que todo político, quando vai concorrer a uma eleição, principalmente municipal, ele diz assim, mas o município tem muito dinheiro, tem 30 milhões, tem 40 milhões, aí quando ele entra, que é eleito, ele... o município não tem dinheiro, você sabe como é que é, as dificuldades. Então sai, pô. Não quer governar, não aguenta, não sabe? Sai, devia ter uma lei para isso. Porque eles falam o tempo todo que tem, e quando entra, não tem. Sobre a questão do município lá de Teixeira de Freitas, se vai mudar... Olha, eu não vou torcer contra a cidade nunca. Eu quero que a cidade mude para melhor. Mas basta você observar, existem coisas que você não precisa estar estudando muito. Você observa e vê que vai continuar a mesma coisa. Entendeu? Que a saúde não vai mudar, que a educação não vai mudar, que a assistência social não vai mudar, que o transporte escolar não vai mudar, que a merenda escolar não vai mudar. Por quê? A mudança não é nas pessoas no município. A mudança é quem está gerenciando esse município. E, nesse caso, o prefeito da cidade. Enquanto o prefeito não mudar, a cidade não vai mudar. Se ele é marcha rápida, aí a cidade acelera. Mas se ele é igual de lá, um marcha lenta, a cidade vai ficar sempre na lenta e não vai para lugar nenhum. Eu vi outro dia na rede social você falando sobre um empréstimo que ele queria fazer e o ex-prefeito também fez um empréstimo. Esse empréstimo foi aprovado, o dinheiro entrou, como é que está isso aí? Inclusive eu votei a favor, né, que eu acredito que para mim fiscalizar, para que amanhã eu possa ter prerrogativas para estar fiscalizando, eu tinha que aprovar. Porque se eu não aprovar os 40 milhões para Teixeira de Freitas, eu estou sendo ruim para Teixeira. Não, eu quero o bem da minha cidade, da minha região. Eu tenho que aprovar para que esse prefeito, esse gestor que está, ele possa trazer o benefício ao município. Porque se ele comer o benefício, ele vai para a cadeia. E eu vou ser um dos primeiros a denunciá-lo, porque o dinheiro é de verba federal, ele vai para a cadeia, a Polícia Federal vai ser algemado. Então, eu votei a favor. Eu quero que Teixeira de Freitas seja todo asfaltado, 127 quilômetros, como o procurador e a Secretaria de Planejamento, a secretária deixou bem clara que vai fazer isso, porque se não fizer, eu vou estar lá para fiscalizar. E vou estar lá também para acionar a Polícia Federal, para meter na cadeia aqueles que não fizerem o trabalho correto. Foi aprovado os 40 milhões. Agora, se vai conseguir pela Caixa Econômica esses 40 milhões, se vai acontecer, aí é um mistério. O país tem um momento político,
Copa do Mundo e a situação econômica mundial, né? Bem, então não é um dinheiro que tá certo. Foi aprovada a prefeitura para ir buscar o recurso e no projeto já disse que vai ser para asfaltar as ruas é infraestrutura. O projeto é todo em cima da infraestrutura. Por que em cima da infraestrutura? Todo mundo quer ter sua rua pavimentada, né? Teixeira é uma cidade que vive na lama. Então nós temos que tirar Teixeira da lama. Né? E para tirar Teixeira da lama é asfaltando Teixeira. Mas nós não temos garantias que ela vai ser asfaltada como eles dizem. Mas eles criam uma falsa ilusão para que a população possa acreditar nisso, né? É o que nós estamos vendo por todo o Brasil, pela Bahia, é muito asfalto de péssima qualidade, né? O asfalto chega, mas de péssima qualidade, né? Essas obras com esses recursos tem que ter ali um troco, alguma coisa para alguém. E nós temos visto isso aí, obras, aquele asfalto sorrisal, né? Que quando cai uma chuva ali, ele vai se derretendo. Agora mesmo nós temos lá uma briga política do governo para fazer a entrada de Teixeira de Freitas, de Medeiros Neto, Ibirapuã, Itaém, Minas Gerais, para entrar na Bahia. Um asfalto que eles estão brigando há anos para terminar um pedacinho por uma questão, uma briga política do Estado. E segundo, começaram a fazer agora lá, de forma lenta, um asfalto de péssima qualidade. Se você passar pela BA 280, que corta, que vem de Minas Gerais e que vai até o litoral, você não tem noção, Alipinho. Parece que você está andando naquelas estradas de 80 anos atrás, de 100 anos atrás, entendeu? Tá assim uma coisa horrível. E é uma falta, a BA 290, desculpe, é uma falta de respeito com aquele público daquela região, né? Só serve para votar. O turismo ela é muito importante. Muito importante. A ligação é a porta de ligação dos estados, né? Se você vir pelo Espírito Santo, você sai do Espírito Santo, que é a Eco 21, que é uma estrada privatizada, você entra na Bahia, você já sente a diferença. Porra, o carro começou a bater, você já entrei na Bahia. Entendeu? Já entrei na Bahia. O que é que você acha assim, de a principal demanda da região? É o quê? É essa infraestrutura, é a saúde por estar longe da capital, a saúde tinha que ir mais próximo do interior, é aquilo que a Semineto falou, de levar o Estado, o governo mais para próximo. O que é que você acha que falta? Qual que seria a principal bandeira que você para defender nessa eleição? A principal demanda, como você colocou, Alipinho, hoje lá, sobre as questões estaduais, o governo do estado está construindo um hospital lá, se não um grande hospital, né? Um hospital da Costa das Baleias. É um hospital que eu acredito que não vai ser terminado nesse governo, provavelmente no governo que virá vai ser terminado. Vai ser de suma importância para o extremo sul da Bahia. Nós temos já uma policlínica, mas ela tem seu lado bom, funciona algumas coisas, mas tem um lado também que só funciona quem for ligado ao esquema, à máfia, entendeu? Que sempre existe essa máfia, esses acordões políticos que eles fazem. Eu achei interessante na conversa com a Semineto a descentralização do governo, que é você levar o governo, colocar o governo nos 4 cantos do Estado, criar núcleos do governo, como se fossem subprefeituras, como o Estado de São Paulo já faz. Cidades acima de 100 mil habitantes não há condições de nenhum governante governar sozinho, como no caso de Teixeira de Freitas, entre outras. O nome disso é burrice. Idiotice, como Caetano Veloso falou há tempos atrás. Cidades acima de 100 mil habitantes, ela tem que ter a demanda espalhada para todas as secretarias ou subprefeituras. Nós temos que pegar o poder e descentralizar o poder. O país, o Brasil, tem uma cultura de aliás, a América do Sul tem uma cultura de centralização de poder. Nós podemos pegar em vários países a centralização de poder. Enquanto houver isso,
não há governo. Enquanto houver isso, o Estado ele vai criar unidades paralelas de administração. Como exemplo, nós estávamos conversando ontem, existem bairros nas grandes cidades que a polícia não entra, que as pessoas não entram. Por quê? Porque ali se funciona o Estado paralelo. Ali você tem que falar com o cara da facção, ali você tem que falar o fulano que manda na área. Então, essa centralização de poder causa isso. Quando você espalha o poder por tudo, por todos os lados, o Estado está presente até na ponta. Lá na ponta ele está presente. Então, evita a questão da instalação do poder paralelo. Mas é o seguinte, é que hoje a maioria dos governantes, eles querem centralizar para ter muita gente comendo na mão deles. Então, na hora que ele centraliza, os prefeitos têm que ir lá com a cuia, né? E aí ele, olha, eu vou liberar para você, agora eu quero que você apoie esse deputado aqui. Eu quero. Então, sempre há essa troca. É a mesma coisa, como nós conversamos aqui, sobre o vereador e o prefeito. Né? Então, o vereador ele não tem autonomia, o prefeito centraliza ali. E aí aquela coisa, o serviço de saúde que é para a população, né? A população não tem acesso. Mas se ela procurar um vereador da base do prefeito, ela tem acesso. É a mesma coisa hoje, a regulação. Você não consegue a regulação. Aí você procura o vereador, que vai falar com um deputado, e aí consegue essa regulação. Então, a centralização, para tirar ela, tem que ter coragem. Porque na hora que você tira essa centralização, você tira o poder também da sua mão. Mas vai fazer o Estado trabalhar para a população. Então, isso tem realmente que ser feito, descentralizar, para que o serviço do Estado chegue à população sem precisar de um intermediário. Eu acho que esse é o plano. Lipinho, como as pessoas não entenderam ainda, que eles criam dificuldades para vender facilidades. De que forma? Como você falou, a gente não consegue, através da regulação, marcar um exame pela regulação, que aquilo para mim é a maior mentira, a maior vergonha do Estado e de um município, chama-se regulação. Entendeu? Vocês deviam tomar vergonha na cara. O que fazem com as pessoas com exame de vista, de sangue? Pessoas que precisam fazer cirurgia, esses caras são canalhas, são bandidos. Eles sugam até a energia das pessoas que não têm mais coragem de ir procurar o serviço público. O que acontece? Eles querem que a população fique refém do favor, ligar para fulano, para o vereador, para ligar para o prefeito, para a secretária, para ligar para o deputado, para ligar para fulano, para ciclano. Vem a centralização do poder e a coisa de vender dificuldade, de fazer dificuldade para vender a facilidade. Porque o cara fica numa dívida. Eu liguei aqui para o vereador, liguei para o deputado, eu fico numa dívida com ele. Entendeu? Mas não é uma coisa que é natural, que já devia ser natural. As pessoas têm que começar a abrir os olhos. O país fala tanto em mudança, o Estado fala tanto em mudança, o município fala tanto em mudança e renovação, mas renova o quê? O cara chega lá com a mala de fora, compra uma eleição, vai embora e acabou. Os problemas continuam lá na regulação, os problemas continuam na educação, uma educação de qualidade horrível, um índice péssimo na questão da educação. A quantidade de jovens que é assassinado, entendeu? Um final de semana em Salvador já chegou o fato de se ter 28, 30 homicídios, entendeu? E isso na Bahia, se você pegar um laço extenso de situações que acontecem, por quê? Porque eles criam sempre a dificuldade para vender a facilidade. Sempre querem na mão o organismo, o mecanismo, sempre o mesmo mecanismo, e nós temos que acabar com isso. Como é que se acaba com isso? Com você. Com uma boa política, com pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ter cargos, com as pessoas que querem mostrar que há como fazer, sem precisar ter esse laço, essa coisa centralizada. Porque se a população ela pede um favor, aí ela volta naquela pessoa por conta daquele favor. O que é que pensa o poder? Olha, se a gente melhorar a saúde, as pessoas tiverem acesso direto à saúde, não vai ficar devendo o favor. Com isso, não vem o voto. Então, a população ela tem que abrir os olhos. Porque nós ouvimos muitas pessoas reclamando
dos políticos. Mas esses políticos são reeleitos por essas pessoas. Sempre a mesma coisa. Então, eu acho que o eleitor que reclama deveria refletir também. Às vezes ele recebe um favor que é uma coisa que ele tem direito. Ele não tem que ter uma obrigação de dar o voto. Às vezes ele recebe um presente, um mimo, e se ele dá o voto àquelas pessoas, ele está ajudando a manter o sistema do jeito que está hoje. Que receba, tá, todo mundo está precisando, mas que pense direito. Hoje tem as redes sociais para acompanhar, para ver a história de cada um. Antigamente, um eleitor só conhecia um determinado candidato, né, pelo que ouvia do seu líder político. Então, hoje ele não precisa mais do líder político. Ele vai ali, ele bota no Google, pesquisa a vida e sabe quem é. Bem, aí para encerrar, eu queria que você falasse agora, a partir de agosto, começa oficialmente a campanha. Como é que você vai fazer a sua campanha nas cidades da região? Vai falar diretamente com o povo? Vai sair na rua? Como é que você vai fazer? Alipinho, boa pergunta, por sinal, eu concentro muito a questão relacionada à campanha. Eu sempre faço muitas reuniões e saio de casa em casa, de rua em rua, de bairro em bairro, de cidade em cidade, levando uma ideia, levando um ideal, levantando uma bandeira, empunhando uma bandeira de força, de fé, de não desanimar, de mostrar para as pessoas que nós podemos fazer, independente de qualquer coisa. Cada construção na vida tem suas dificuldades? Tem. Você contou sua história para mim. Você falou que vendia polpa de fruta na rua, com dificuldades, que você quebrou, que você faliu, mas que você persistiu e deu a volta por cima. A persistência é o segredo do nosso povo, do povo brasileiro, do povo baiano. Persistir, nunca desistir, acreditar, sonhar, respeitar as questões teológicas de Deus, independente da sua cultura, da sua religião, mas sempre fazer a coisa de forma correta. E é isso que eu vou fazer. Eu vou persistir nas ruas de Teixeira de Freitas. Em agosto, os tambores começam a tocar. Começam a rufar os tambores, chamando aqueles que querem justamente fazer a boa política, aqueles que querem justamente acreditar em dias melhores. Mas para isso eu falo sempre, meu irmão, minha irmã, vai depender muito de você, de estar acreditando o seu voto, pegando o seu título e votando naquele candidato. Quem é essa pessoa? Olha, nunca foi candidato ainda, vamos dar uma oportunidade para ele. Olha, esse aqui é um batalhador, veio de base periférica, vamos dar uma oportunidade. Vamos testar, vamos mudar, vamos renovar. Não se fala tanto disso? Porque se fizer uma mudança, se o povo pensar o seguinte, que a cada 4 anos ele tem uma arma, né, para colocar em prática, então é o seguinte, elege. Bem, olha, como você disse aí, quem é que não tem mandato? Vamos colocar. Ou, não, esse aqui tem mandato, é bom, pode continuar. Se daqui a 4 anos aqueles novos não fizeram bem, muda. Se a população começar a fazer esta mudança a cada 4 anos, os políticos vão ter que melhorar. É como você disse no início, quando você diz que é político, as pessoas já te olham de uma maneira ruim, né? Isso já olha... Pombo sujo. É um Pombo sujo. pombo sujo. Mas sempre esses pombos sujos, às vezes que estão ali na política, são reeleitos. Então, a população tem que pensar bem, tem que olhar, né? Pesquisar a vida de cada um. Hoje está fácil de conseguir isso aí. Bem, Lucas, foi bom ter conversado com você. Sabe que eu gosto muito de você. Nós começamos uma parceria esse ano, né? Desde o ano passado, vamos falando sobre nossos projetos. E muito obrigado. Se quiser mandar um alô. Eu que agradeço a você, Alipinho, e acredito no seu potencial, acredito na sua forma de pensar. Você é um homem dos números, é um homem do emprego e da renda, em tratar aquela família que precisa mais carente, dando oportunidade de emprego. E também a forma de comércio que você faz é muito interessante. Você vende para o pequeno, o micro e o médio empresário a ganhar vida também.
Você ganha a sua vida ajudando os outros a ganhar a vida. Entendeu? Isso é muito importante, né? Na construção da cidadania, na construção de um Estado democrático de direito. É o que falta no nosso país. É um dando oportunidade para o outro. Então eu acredito nesse projeto com você, com Solidariedade, justamente pelo fato de você não ter mandato e ter esse pensamento, ter essa coisa mais levada ao trabalho, dar dignidade a um ser humano. Não é fácil ver as pessoas sem emprego, com dificuldades, com a família, com a criança pequena. É isso que eu não quero mais ver. É isso que eu tento fazer, mostrar para as pessoas. No mais, agradecer a você e muito obrigado pela participação nesse podcast. É muito importante para que a gente faça as colocações e fale um pouco do seu pensamento, da sua forma de ver o mundo, de pensar, as mudanças que você pode fazer tendo uma oportunidade. E se não servir, coloca outro na próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão.